Obrigado pela tua excelente apresentação. Continuando com o ritmo que nós mantivemos, se houver alguma pergunta por parte de alguns do público em relação ao que apresentou a Patrícia, não sei se há. Wilson, não há pergunta, não é? Então vamos passar ao debate. Queria dizer-vos que toda a jornada de hoje está a celebrar na Casa Grande da Cultura de Ayamonte, que é um lugar para aqueles que não conhecem, que é muito lindo. A sala na qual estamos é muito gira, mas tem um pequeno inconveniente, é que é estreita, não é? Então só há 2 lugares. Vou convidar os nossos colegas a vir aqui à minha volta. Vamos pôr-nos por ordem de maneira que as pessoas por streaming possam ver-nos e vamos unir-nos e para começar o debate. Está bem? Venham para cá. Bom, devemos improvisar, não é? Em benefício dos objetivos. Já estamos aqui, acho que vêm-nos bem por streaming. Temos aqui uns bons técnicos que supervisam. Eu sou, digamos aqui o menos qualificado para lançar perguntas, mas para iniciar o debate e para dar um pouquinho de... eu queria perguntar se eu estou no correto, se não estiver correto, digam-me, não é? A nível de cultivo de microalgas, só tem um grupo que não é muito amplo. Não sei se eu estou a dizer se as investigações de bioreatores fazem com que se possa cultivar a nível industrial só um número reduzido de espécies. Sim, muitas empresas fazem-no com até 1 ou 3 espécies, mas Neptune faz até 30, mas a nível já, a vossa atividade, o vosso negócio é diferente, não é? Que aquele das grandes empresas, não os vou mencionar, mas há aqui muitas empresas. A minha pergunta que eu queria lançar aqui ao Xavier é se... Quando a nível experimental trabalhar sobre os benefícios de uma espécie, se considerar que essa está-se a cultivar e, portanto, é algo bom a nível industrial e isso assim pode-se fazer, ou se não é assim, ou é ao contrário. Não sei se eu estou a explicar-me bem. Bom, participámos de um projeto europeu no qual falava-se de uso de microalgas na agricultura e, em princípio, havia uma coleção, mas na coleção há um número de espécies determinado que algumas delas não se podem ser cultivadas, não são optimizadas. Então, quando uma pessoa deve levar a experimentá-lo, por exemplo, se pode ser produzido em pequenos reatores de maneira experimental e se quer se levar a uma escala maior, não pode ser, tem que se limitar à espécie disponível. Por exemplo, para experimentos como aquele que eu fiz no projeto, o primeiro precisa 20 gramas de cada, então 20 gramas pode ser cultivar nos balões, não é? Mas quando se faz para fazer uma ração ou um alimento experimental, 1 kg de biomassa de zira liofilizada, então aí vem os problemas, porque há espécies que sim é fácil cultivá-la e está optimizado, mas há espécies que não são assim, só podes fazer em balões, mas quando se pôr num bioreactor, então há um problema técnico.
Então, precisa de um projeto inteiro para ver como é que eu cultivo essa microalga. Efeitos práticos, podemos ter um leque amplo, mas efeitos industriais ou para pô-los a uma escala mais comercial, devemos ceñir-nos, restringir-nos ao que temos. E as espécies que estão mais disponíveis, a pirulina, clorena, é aquela que há mais e tem um preço que é bastante alto, mas se for a isocrisse, que tem uma alga muito interessante para incluí-la nos próximos alimentos para animais, o preço não se pode chegar, é um preço de ouro. A efeitos práticos temos que limitar ao que há e os produtores devem tentar tornar os custos mais altos. Eles têm que oferecer o biomassa, mas têm que repercutir os custos que têm. E se eles conseguem a forma de produção que seja mais barata, pois vai baixar o preço e então pode haver mais sector para utilizá-lo. Sim, acho, mas também tem que ser feito de maneira funcional, porque está no limite, quer dizer, se começas a fazer umas técnicas que vão baixar o preço, a qualidade também vai ser pior. É assim, tu não queres para a tua cultura. Podes fazer para fazer extratos, etc. Mas a aquacultura precisa é a qualidade. A maneira que tens de fazê-lo é fazê-lo de forma funcional. A verdade é que se queres utilizar muito nas rações, nos alimentos, não vai haver produção para isso, porque há muito poucas pessoas que conseguem fazê-lo e depois a quantidade de biomassa que há disponível é muito pouca. Por isso, deve ser utilizado de uma maneira compreensível. E uma dúvida que eu tinha é quando se cultiva a foto que puseste com todas as cores de arco-íris. Eu compreendo que para produzir uma de qualidade não é qualquer fotobioreactor. Talvez o Resway não te serve porque tu precisas para uma coisa e vais colher outra coisa. Então o preço do fotobioreactor também vai te limitar até onde tu podes pôr o mínimo. Sim, mas além disso é a qualidade aquela. Eu falava que o que acontece é que com este Resquay tu vais ter muita poluição. O Necton, nós gostamos disso e temos toda a produção fechada com Skill Up, com Pan Green Ops e reatores tubulares de InfoTrue. E para nós isso é o melhor, a concentração que consegues é muito grande. A concentração de celular que consegues com Resway é muito baixa. Então, nós gostamos, ou seja, que preferimos em alta qualidade. Os outros querem, os grandes querem quantidade, querem baixar o preço, mas os preços, obviamente, sempre é marcar. O melhor é fazê-lo assim, com uma fusão específica. Mas queria dizer que é verdade, temos muito poucas espécies, mas o que aconteceu é que conseguimos com um volume muito baixo que os coccolitoferitos, algumas dessas espécies de microalgas são nutricionalmente muito interessantes, mas não conseguimos produzi-la. É muito difícil. Nós tivemos que mudar. Então, o uso que nós produzimos hoje de manhã, porque tem proteína, microalgas, é uma coisa que devemos pensar que está vetado, porque o preço não vai baixar, para utilizar uma percentagem alta como alternativa, porque muitas pessoas quando propõem a microalga é para produzir, mas se não é fazer a mudança de paradigma não é por assim, podes, como aumentando a automatização, porque muitas vezes o problema é a gestão, mas com automatização vais melhorar e a qualidade final da microbiológica. Todas as aquaculturas estão a pedir qualidade microbiológica e é verdade que tem razão. Mas não podes fazê-lo com centrífugas semicontínuas, que estão sempre
que há muita da água do cultivo vai para o produto e isso não pode ser. Tem que fazer de maneira refrigerada. Não, centrifugada, em batch, tira toda a água e depois acrescentas a solução que queres incluir. Uma dúvida que tenho. Falaste de que é uma parte importante da oposição que fizeste com rotíferos e fizeste que a anaporose era o que mais se utilizava. Vimos a especialista disso, mas o não tem DHA, se não enriquece com neurose, não vai se incluir DHA nos rotíferos. Então, é um saco de rotíferos, mas produzem eles. A verdade é que a quantidade eles produzem, não é? Tem o metabolismo. Então, a ratio entre os dois, sim. Não é só que estejam, para mim, deves misturar. Porque o melhor é um rácio de todos os filhos precisam com um bom DHA. Então, o melhor é uma mistura, por exemplo, com isocrisis, com anacronopsis, que é muito mais fácil, muito mais simples, que digo, e muitos vão se acrescentar isocrisis. Os rotíferos não gostam disso. Não pode ser. Mas é verdade que ao fim e ao cabo, se tens um pouco de DHA, se é para enriquecer, precisa acrescentar mais, não só na croposis. Uma pergunta para vocês, os três. Miguel Ángel nos ha puesto de manifiesto que existen muchos impedimentos legales para el uso de probióticos. Que existem muitos impedimentos legais para reconhecimento. Só há um probiótico autorizado, mas na exposição disse-nos que, a pedido de empresas, incorporam formulações de tipo probióticos e já têm o processo preparado. E, se não me engano, a Patrícia também falou que estão interessados em juntar probióticos. Como as empresas estão dirigidas primordialmente pelo aspecto económico, qual é o sentido de continuar a trabalhar nesta linha? E, adicionalmente, o Miguel Ángel deixou patente que inicialmente os probióticos vão ficar em segundo lugar, em segundo plano, ou vão ser substituídos para probióticos e pós-bióticos. Eu queria que falassem sobre isso. Bueno. Eu não faço parte de uma grande empresa e acho que o primeiro passo é sempre demonstrar a vantagem, pode ser de um probiótico, de um pós-biótico ou de um parabiótico, o que quer que seja. Portanto, existe toda uma linha de investigação que tem que ser feita a priori antes de uma acreditação, não é? Portanto, ninguém vai fazer um investimento de €1 milhão para legalizar um probiótico sem saber qual é o efeito real do mesmo. E a partir daí eu acho que faz sentido investigar, mas é óbvio que sabendo que o cenário legal na União Europeia é muito complicado, mas se calhar fora da União Europeia não é assim tão complicado. Eu sei, por exemplo, que no Chile o cenário legal é muito mais facilitado. Eu não tenho conhecimento de outras áreas geográficas, mas acho que não nos podemos limitar à área geográfica da União Europeia, até porque nós não somos uma potência da aquacultura, não é? Se compararmos com países asiáticos como a China. Portanto, acho que faz sentido demonstrá-lo e depois tem que ser as grandes empresas a vir buscar o dinheiro e dizer isto vale a pena, vou investir €1 milhão. Para mim, o cenário é esse. No, vamos, eu estou completamente de acordo. Eu estou completamente de acordo consigo. Eu já expus isto anteriormente. A investigação está-se a fazer e muita. Nos probióticos, nos pós-bióticos, não deixam de ser alternativas para esses problemas que estão a ver e que se podem derivar da utilização dos probióticos.
Mas o Wilson, nós procuramos alternativas e depois as empresas têm que avaliar se isso é interessante ou não. Mas, por exemplo, estas linhas que vocês estão a ver dos probióticos, isto tem muita novidade e é possível que não seja conhecida por alguma das empresas aqui presentes ou dos clientes. Não sei se estão a perceber. Realmente há evidências de que os pós-bióticos trazem mais vantagens do que inconvenientes do que os pós-bióticos. A sua linha de investigação tinha que ter mais eco, independentemente de vocês se centrarem em investigar, devia ser dirigida aos que vão ser beneficiários. Eu estou aqui, sim, nós comunicamos, publicamos os probióticos que utilizamos como modelo, temos mais de 30 publicações ao longo destes anos, informamos, mas o problema é o que disse o Wilson, é dar o passo a nível da União Europeia. Ou seja, a União Europeia complica muito e depois trazemos muitos produtos de fora que não têm os controles que nós temos. Então, Patrícia, em Necton, nós também somos uma empresa muito pequena, mas os projetos que temos de inovação, eu estou precisamente em desenvolvimento de novos produtos, por isso mesmo eu gosto de uma coisa que seja simples e que se possa fazer. Por isso fui estudar a legislação e o que acontece é que não há nada sobre invertebrados. Por isso, para mim, foi mais simples do que para vocês. Porque, como não há nada para invertebrados e os rotíferos são, eu pude adicionar os probióticos e, além disso, estamos sempre a fazer na universidade, estávamos a fazer com probióticos comerciais que estão disponíveis. E os efeitos são muito bons, não só na cultura, no cultivo de rotíferos, que ficava mais estável e consegue-se inibir os metabolitos, inibem os patógenos e para nós é o melhor. Nós somente para cultivo de rotíferos, mas também quando se vai adicionar às larvas, não vai vectorizar os patógenos. Isto foi uma abordagem muito simples, que conectámos com as empresas que têm aprovados os produtos com probióticos para a Europa e estamos a trabalhar ligados com eles para o fazer. Uma solução muito simples e prática e que resulta. É claro que temos outros projetos europeus que estão a trabalhar com probióticos, mas para o futuro, com novos tipos de probióticos, como, por exemplo, adicionar cultivos de microalgas para melhorar o cultivo, mas isso é mais para a frente. Por agora, temos uma solução simples. Muito obrigada, Patrícia. Sim, não quero monopolizar isto, mas vou fazer uma pergunta para Eric. O cultivo de invertebrados, de equiderme, de moluscos, como aliotes, é uma linha que está cada vez mais a sentar-se e além de estar bem visto como nicho de negócio, tu dizias que muitos deles pois podíamos alimentar com alga fresca diretamente, em parte, não é? E queria que explicasse um bocadinho que perspectivas de futuro existem para que na Europa
porque tu falaste da África do Sul e que se promovem cultivos lá, e acabas por dizer que na Galiza, na Ria de Muros, instalou-se uma empresa de cultivo o Diapostis Raponicus e que esteve a funcionar há uns anos, mas depois, por razões desconhecidas, não foi para a frente. Não sei se é uma questão por causa do alimento ou não saber a gestão das algas frescas. Sobre este tema, se pudesses dar a tua opinião. Pois, uma das coisas mais curiosas, porque há muito interesse, sobretudo pepinos de mar e alioxis, balões. E aí se estão a cultivar até em Chiclana, em Cádiz, que está a produzir notúrios. Há várias empresas em França que estão a produzir, eu acho também há balones, mas produzimos sim, mas não o consumimos. Então eu acho que a primeira coisa que temos que tentar é fomentar o consumo, que são muito interessantes para o organismo centrófico, que não tem tantos problemas que tem a aquacultura de espécies carnívoras, porque dependem de uma parte da linha de pescado de outros peixes, mas tudo que produzimos vai para a China, vai para a Ásia, mas sobretudo para a China. Então, isso é uma primeira coisa, assim, o consumidor, tu tenta comprar a aliotis e não consegues, não existe. Depois, para alimentar, precisamos fazer umas coisas mais, alguns esforços na investigação e eu acho que temos que olhar muito a países como a África do Sul, onde já tem isso muito bem apanhado e com espécies, porque eu conheço uma empresa na Irlanda que está a fazer cultivo com uma espécie autóctona. E isso já não se pode fazer, tem que ser feita as espécies daqui. Por norma, nós tivemos as incidências antes da TAL aqui e então requer também uma investigação, mas sobretudo há balones, então é a questão de optimizar. Em Canárias, por exemplo, está a universidade, aí estão a fazer muita investigação, que espécies vão melhor, que quantidade, mas também acontece que, além de investigar estes balões também, os abalones também, devemos continuar a aumentar o cultivo, porque se isso vai em sério, se for consomem muito também de macroalgas. Devemos melhorar o cultivo de macroalgas e também os microorganismos são as coisas que devemos desenvolver mais, acho eu. Muito obrigada. Queria fazer uma pergunta. Aproveitando que há representantes de empresas que fabricam alimentos com algas, quando com proporcionais a esse regime, o que é que se procura? Que seja um regime continuado ou que seja um regime com um período completo para aplicar? É que muitos efeitos que se vê que são que sustém são de imunoestimulação e então isso é um debate que nós tivemos várias vezes quando nos reunimos com os colegas, então autoestimulando continuamente a um organismo ao longo pode ser contraproducente. Então gostaria de ter a vossa opinião com as algas, porque os probióticos já está mais claro para mim que devem ser pulsos, não deve se dar de maneira contínua. E eu gostaria de saber a vossa opinião, a vossa experiência. A nossa estratégia depende muito da fase de desenvolvimento em que estamos. Como eu disse, nós achamos que as micro e macroalgas, neste momento, pelo custo que têm, são mais adequadas para testar nas primeiras fases de desenvolvimento.
ok? E aquilo que nós consideramos é que uma fase de desmame ou destete, não é? Em larvas de peixes marinhos é por si só uma situação de stress no cultivo inicial dos peixes. E então o que fazemos aí geralmente é durante os primeiros, ou dos 15 aos 45, ou dos 30 aos 60, depende também da espécie, aí suplementamos a microalga e tentamos ver o benefício mais a longo prazo. Porque por si só elas estão já em condição de stress porque é esta adaptação ao alimento inerte. Okay? Nos fingerlings, early juveniles, como lhes quisermos chamar, até aos 2 gramas, aí já temos adotado diferentes estratégias de pulsos ou contínuo e a ideia é exatamente essa, verificar qual a melhor estratégia de administração. E aí podemos eventualmente fazer pulso com alimento funcional, alimento comercial, alimento funcional, fazer contínuo ou fazer só antes de um determinado stress ou de um determinado desafio bacteriano que vamos fazer. Mas a ideia é exatamente essa, é testar não só o benefício do ingrediente funcional, mas perceber também a melhor estratégia de administração desse alimento e também percebermos o que é que queremos, ou seja, fazer um teste de stress que demonstre que o alimento funcional tem bioatividade, mas num determinado critério, ou seja, o que é que estamos à procura? Estamos à procura de redução de stress, de imunostimulação, de maior resistência a um patógeno, e então tudo isso é todo um bolo que temos que considerar e, portanto, acaba por ser... Temos que testar novamente. Mas sim, é uma coisa que fazemos recorrentemente. Bueno, sí, bueno, es una investigación y creo que está Javier también implicado, ¿no? Eu acho que há uns artigos da IFAPA que apareceram no último ano com Vano no linguado, o que demonstra que pode dar durante um tempo um penso com estimulante, mas os efeitos duram inclusivamente até 30 dias depois. Eu acho que isso, do ponto de vista comercial, também é muito mais interessante, é bastante interessante. Se puder dar um engorde e só uma vez, porque dessa dieta especial já não é tão importante que seja um pouco mais caro. Então sim, mas isso é uma coisa que, se não me engano, é o único exemplo que tenho. A dosificação e o que perdura, isso é uma coisa que ainda não está investigado. E já que mencionou este trabalho não só com as macroalgas, mas também com as microalgas, nota-se o efeito se dá um penso e deixa de administrar e depois os animais, o próprio músculos, os carotenoides que dizíamos anteriormente, a redução. Mas não é só isso, mas quando se leva para comercial, depois de ter consumido durante um tempo, depois os bifes encontram-se, os filetes encontram as coisas que vêm proporcionadas pela alteração da cor, alteração das texturas dos filetes. Então são caras, mas talvez seja um pulso em determinado momento, não só da fase de destete, de desmame, mas também na fase final, que quilos e quilos e quilos pode fazer que o produto final, que nós vamos comer são os peixes, altera propriedades que vamos à procura os consumidores e que talvez tenham que se diferenciar. Podemos pagar mais por este produto. Eu acho que nos vão oferecer uma diferença. Nós pagamos mais por animais que têm um manejo diferente, um manuseamento diferente, frente a comerciais, e o peixe é sempre o mesmo, se criar ou não, mas ainda falta
afiar o lápis e dizer, há de tudo, mas há este que, embora seja mais caro, é diferente. Isso nos animais terrestres está muito bem esclarecido, mas na aquicultura não está. As pessoas nem sequer distinguem nem a pesca da aquacultura. Ainda falta um pouco de cultura nesse aspecto. Esta pergunta vai para vocês os dois, mas tenho a certeza, se quiserem dar a vossa opinião, eu compreendi, Xavier, que cada espécie de microalga tem um efeito independente para aquele que produz a outra microalga. Não parece que haja uma microalga que seja muito polivalente, que através da qual se possa obter um melhor sistema imune. Eu não conheço muito bem. E a Henrique compreende a mesma coisa. Quando vamos a extractos de macroalgos, acontece a mesma coisa. São benefício para uma coisa concretamente, uma espécie, mas procuramos outro benefício, temos que procurar outra espécie. Isso vocês veem ao nível industrial, mas eu acho que pode ser um inconveniente quando devemos formular um alimento, uma ração, porque lá se lançar ao mercado muita formulação diferente e isso aumenta o custo. Então, porque fazer um com extrato de espirulina vai ser um benefício, outro extrato com outra e aumenta os custos, não é? É um inconveniente. Podem-se misturar as mesmas formulações em extratos diferentes, são compatíveis os processos industriais da mesma maneira, ou o calor. Eu vou... O micro. É micro. Não se ouve o micro. Não se ouve o micro. Te peço imensa desculpa. Não. Sim. Desculpem. Deixa aceso. Bom, por exemplo, se uma área muito imadura da aquacultura, podes lançar vários produtos e as pessoas vão consumir e vão... Mas por exemplo, se for, por exemplo, uma área pouco madura, como os bivalves, por exemplo, agora tem que lançar o produto porque a área não estava pronta para isso, mas está a ficar, digamos, mais madura e há encomendas, há uma procura de fazer outro tipo de produtos. Eu acho que estão prontos para mais variar para nós, para a nossa companhia não é um problema de ter diferentes produtos, mas deve ser feito de uma maneira que o mercado possa recebê-lo e para nós é só isso. Não sei para vós, Wilson. Que é importante aqui, que é, para já eu vejo como uma estratégia de bottom-up. É micro. Ahora sí, la verdad. Sí. Habla. Estava a dizer que têm que ser as empresas de algas, as empresas como a Separos, que têm uma fábrica piloto, que têm que demonstrar os benefícios da inclusão de micro ou macroalgas aos grandes players do mercado. Essa é uma condição que eu vejo. E há outra questão aí que é, nós não nos podemos esquecer que nós temos à disposição todo um rol de ingredientes que não são microalgas e que têm potencialidades imunoestimulantes, antioxidantes, não é? Por exemplo, temos beta-glucanos, vários tipos de levedura, tudo com potencial imunológico, não é? E, portanto, é por isso que tem que partir um pouco de baixo e demonstrar, ok, dentro desta questão da sustentabilidade, vamos demonstrar que existe um potencial para as algas, não, eu concordo, não como substituto de farinha de peixe, pelo menos não à partida, mas dentro desse nível funcional, temos que demonstrar à partida, para
chega e diga, isto vale a pena usar, vamos fazer um scale-up. Otra vez falta. Que echen la batería. Que la batería fue. Vamos fazer um scale-up da produção e aí também os custos também virão para baixo, ou pelo menos tendencialmente virão. E depois há a velha questão, a Patrícia estava a mencionar, quando fazemos o scale-up vamos perder qualidade, mas será que ter extratos é negativo versus ter uma biomassa intacta? Portanto, se vamos ter extratos, quais são os extratos que vamos ter e o que é que estamos à procura, não é? Não é fácil de... Essa parte dos extratos... perdona, voy a intentar continuar en español. Los extractos, para mí, es... Extractos, desde mi punto de vista, es el futuro, pero tiene que entenderse muy bien, porque para mí não solamente tem que comprovar o efeito biológico, mas é uma coisa que eu gosto das sinergias entre os clientes, e as microalgas é um exemplo muito bom, que tem uma sinergia entre ingredientes e talvez pode-se ter mais ingredientes do que se ligam melhor e que têm um efeito biológico mais importante, mas aumentando a digestibilidade, porque se tentar somente uma coisa que estamos a fazer agora, se for para um só ingrediente e o extrato de pode estar a perder potencial biológico, porque não tem os outros ingredientes que estão conectados. E nós soubemos agora que temos nestas espécies, temos DH e temos a fucoxitina. E se as separar, a fucoxitina degrada-se. Se apagou. Não temos sonido. Biomasa para aí não há problema. Aqui não há problema, mas sumou o preço com extração, então isto é o futuro, mas vai precisar de muitas experiências e inovação pela nossa parte de empresas e centros de investigação. É muito importante, mas não vai ser fácil. Continuando o que estava a dizer, nós em investigação podemos utilizar a espécie que queremos, basta com ter o valor e nós podemos aplicar como queremos. Nosso resultado a outro, temos que pensar nas empresas, por exemplo, na hora de utilizar o microalga, isso quando produzir em formato úmido, de um ponto de vista da empresa, seria possível ou é fácil incorporar, digamos que a biomassa deve ser úmida ou pode ser utilizada e utilizada, condicionada ou cruda ou frente a hidrolisar, porque uma coisa é o que investigamos, outra coisa é se vê que a hidrolise é mais viável, mas tudo isso para passar a nível industrial numa fábrica de produção de alimentos secos, pois traz um produtor liga, onde é que eu vou incorporar no meu sistema de produção de ração, não é? Ou se tenho que realizar a biomassa, onde é que eu faço? É factível, pode ser feito ou não, porque podemos pensar que a biomassa, eu compreendo que os ingredientes vêm em formato desidratado, mas se fosse em líquido seria possível. Digamos, que pensam vocês como para chegar ao fita? Eu creio de inclusão que estamos a falar. Porque nós para fazermos um alimento, nós temos que adicionar água para o processo de extrusão. Não é? Como é óbvio, se estivermos a falar de um aditivo que entra a uma percentagem muito baixa, é possível, desde que esteja, ou que seja, vamos falar em micronizado, que é para... Desde que sejam partículas pequenas, poderá ser execuível.
Agora, em percentagens muito altas, não, vai ser impossível de extrudir uma pasta, não é? Não vai formar um pellet no final do processo de extrusão. Portanto, sim, se for uma microalga e em percentagens baixas, acho que é possível, mas não mais que isso. Además, gostava de dizer que há problema que não la sabia. Eu acho que é um problema, queria dizer que é um problema que estamos a falar de vários tipos de tipologia de produtos e temos a pasta, o liofilizado e o concentrado líquido, mas pode estar a desenvolver um projeto líquido que é espetacular, mas se deves enviar para os Estados Unidos, Vietnã, etc., já não podes porque no transporte é um problema muito grande em microalgas, em produtos microalgas, porque a melhor maneira para ir muito longe é em pó. E talvez o pó para certas aplicações não é o melhor, não é? Mas precisa-se de um desenvolvimento claro dos produtos para que seja factível, para que seja assequível para a produção. Não há maneira de estabilizar o produto porque é complicado numa aplicação de desenvolvimento para que, embora não tenhas que me enviar, não é? Mas muitas vezes agora transporta-se e conserva-se em produtos ambiente e estes produtos não podem entrar no mesmos canais convencionais. Eu acho que há regras entre países muitas vezes que não, e a certo país não podes enviar porque tu podes dizer que as células estão mortas, porque estão, mas eles não vão aceitá-lo, não é? E devemos considerar o custo de transporte, não é negligável. E não é no sistema, é isso. Nesse aspecto, lembro-me que na conferência que tivemos já há 2 semanas, enviaram um paquete de IFIS-GAEL e a aduana, por não ter um certificado fitossanitário, isso são coisas que, pronto, enviaram. Isso também é um problema, não é? Enquanto à tua pergunta sobre usar várias espécies, o que aconteceu na investigação, nos investigadores apanham o que encontram e vão ensaiando, mas nem sempre foi. Há umas macroalgas que têm os efeitos, têm uma consequência nas espécies, então parece ser algumas que são polivalentes. É verdade que algumas espécies, algumas vão melhor, mas devemos olhar que essa algar pode ser cultivada e há excertos de Xylingium, que a Serofito, que tento cultivar já há 50, 60, 70 anos e ninguém conseguiu. Então, também devemos ver isso. Eu acho que devemos ver mais esse ponto de vista. Que algo é que podemos produzir numa quantidade, o que é que se pode cultivar? E a partir daí, tentar os diferentes excessos e ver qual é a espécie que vai melhor. Por um lado, sim, devemos ensaiar as espécies, porque ainda não se ensaiaram e que aquelas podem ser boas, mas por outro lado, acho que os que são muito exóticos, de algas muito pequeninas, que não se podem cultivar, pois é interessante, mas não podemos ensaiar porque nunca vai conseguir. É verdade, o tema da biorrafinarias, as pessoas que trabalham em NEOX asseguram uma parte da cadeia, não é? Os efeitos que têm os diferentes extratos, mas não contemplam a parte prévia do asseguramento da provisão, do abastecimento, digamos. Então, eu tenho uma pergunta com isto para vocês. Antes de vir aqui, eu quis consultar com empresas que estão neste momento online e perguntava se existem extratos de microalgas e se existir de extrato de macroalgas para incluir na sua formulação e como, baixo que formato, eles precisariam recebê-las
para poder assimilar nos seus produtos industriais. Todos disseram a mesma coisa. Não há no mercado extrato de macroalgas e precisaríamos dela em pó e com uma umidade que não seja superior a 13%. Então, e tu, Wilson, que trabalhas nisso, é certo? Não existe empresas ou uma cadeia de valor que eu mesmo para Henrique, não sei se vocês sabem sobre isso. Eu não conozco que haya de macro. Eu não conheço que haja macroalgas, mas a limitação é essa. Nós, para fazermos um penso, o limite legal para a umidade são 14%. É por isso que depois disto há um problema que vamos ter. Vamos ter depois. Então, sim. Um extrato que esteja na base sólida com baixa umidade é o ideal para trabalharmos. E novamente, a padronização desse extrato, a reproducibilidade desse extrato acaba por ser muito importante, porque realizamos um ensaio à escala piloto, se funcionar vamos a uma escala comercial, mas convém que o produto seja exatamente o mesmo que testamos na escala piloto, não é? Por aí. Bueno, estamos en la infancia, entonces lo que existe son... Sim, o que existem são os aglutinadores, alginatos, isso existe. É em pó, mas o resto não, é experimental. Embora o extrato de levano se extrair e secar em pó, mas há um custo do processo de secagem. Isso tem que se ter em conta. Enfim, nós, por exemplo, temos 3 grandes empresas que fabricam para, não só para alimentar os peixes de cá, mas também para engordar microalgas. Haveria capacidade técnica na península para satisfazer esta necessidade. Eu acho o novo volume para... Qual é o nível a que estamos a mexer? Se isto só estivesse nas relações na primeira idade, isto é uma boa pergunta. Depende da espécie. Se há uma espirulina, uma cloropsis, mas estamos a falar de isocrisício. 2 depende da percentagem de eclosão. Que a verdade é que uma pequena percentagem geralmente tem bons resultados biológicos, mas a verdade é que se está a falar da Europa e se todas as pessoas da aquacultura na Europa têm uma percentagem de microalga, todos os reatores da Europa. Por isso é que eu estou a dizer que o melhor é fazer de forma funcional, como se está a fazer, que está talvez antes de uma vacinação, antes do transporte, uma coisa assim. Isso está a fazer com uma utilidade, mas sim, é um problema. Sobretudo com as microalgas mais difíceis de produzir, sim. No. Eu vou dizer que já são as 14h e acho que o debate ainda daria para muito mais, mas já estamos todos cansados e suponho que aqueles que estão no streaming também. Então vamos passar ao encerramento. 4 coisinhas. Primeiro, como disse, esperamos ter cumprido as expectativas que criámos no princípio. Acho que tudo foi muito interessante. Queremos agradecer a
Carmen e Anabela, que são as nossas tradutoras que estão aí metidas nas cabinas, já a fazer um trabalho magnífico e básico, porque os conhecimentos, às vezes, de uma língua à outra, não é? Também fazemos extensivamente um agradecimento aos técnicos de imagem e sons que estão aqui muito atentos a que tudo aconteça e corra bem. E para acabar, aos seus herdeiros, aos palestrantes, não é? Isso é óbvio, muito agradecidos. E finalmente, para nós foi um prazer fazer parte deste foro internacional que organizado com a GAP. Agora vamos dar um aplauso a nós próprios e com estas palavras damos por encerrada esta sessão. Muito obrigada.